Oiê! Seja bem-vindo a mais um episódio do Álvaro, Ricardo e eu, podcast que eu te conto como fazer intercâmbio em Portugal de forma acessível. Hoje eu trouxe a Mari e o João para compartilhar o intercâmbio que fizeram por meio da AIESEC, a organização internacional sem fins lucrativos que promove intercâmbios com foco em liderança e impacto social. Quero agradecer a participação e o tempo de vocês e abrir espaço para se apresentarem. Mari, começando com você, de onde você é, o que você estuda e conta pra gente o que é a AIESEC e como você conheceu a organização. Então, me chamo Mariana, eu tenho 21 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu estudo Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu conheci a IESEC bem nova, assim, eu só lembro de conhecer a IESEC por intercâmbios voluntários e tudo mais, mas quando eu estava no segundo semestre da graduação, eu precisava de experiência, de horas complementares e tudo mais. E aí um amigo meu tinha sido membro voluntário da IESEC. Então ele era do time, fazia parte do comitê local de Florianópolis, e aí era responsável por fazer os intercâmbios da IESEC acontecerem. E aí eu me interessei, me inscrevi, aí eu participei da IESEC por um tempo. E a IESEC como tu falou, assim, é uma organização sem fins lucrativos, é a maior organização sem fins lucrativos gerida por jovens do mundo e tem o propósito de desenvolver liderança jovem através de intercâmbio e liderança de time. Então, sendo tanto os intercâmbios mesmos que são feitos, quanto as experiências de time dentro da organização para fazer os intercâmbios acontecerem. Certo, tá ótimo. Obrigada, Mari. E você, João, de onde você é, o que você estuda e como você conheceu a AIESEC? Tá, primeiro, obrigado aí por chamar a gente, né? Acho que é bem legal a ideia também. Eu nunca tinha ouvido falar algo nesse sentido, da USP incentivar por meio de um projeto, enfim, conhecer intercâmbios acessíveis, né? E dentro da ESEC a gente sempre teve esse ponto, né? A gente sempre queria trazer muita visibilidade para esse tipo de intercâmbio, né? Não é um intercâmbio que você vai só, quero conhecer o mundo, né? Você vai com um propósito. Então, isso a gente sempre buscava muito, essa visibilidade. E aí foi na faculdade, então eu entrei em 2021, eu faço contabilidade igual a Ju, né, hoje eu tenho 22 anos, e, e na época eu entrei era online ainda, né, então 2021 ainda estava pandemia, então aula online, e eu fiquei meio frustrado, eu achei que na faculdade eu ia fazer um monte de coisa, ia ocupar meu dia inteiro, e aí falei, putz, não é isso a realidade, assim, tá, então eu preciso encontrar algo a mais, algo para preencher esse tempo. E aí eu recebi um e-mail da, de repasse, assim, da Secretaria de Graduação, que era divulgando o processo seletivo da IESEC, né, para ser membro, e não para fazer intercâmbio. Eu falei, legal, né, fica ali na FEA também, então, da IESEC na USP, que eu fiz parte, né, e eu falei, beleza, vamos ver, me inscrevi no projeto, eu lembro de fazer o processo seletivo também online todo, né, e no meio de 2021 eu entrei, sem saber, sem fazer ideia do que era, eu não tinha muito essa vontade, nossa, quero fazer intercâmbio. Então foi nesse sentido, foi com o intuito de ter alguma experiência um pouco já profissional e fazer parte, então, de uma organização jovem, estar inteirado no meio estudantil também, assim. Boa, obrigada, João. Sua trajetória é bem parecida com a minha, eu também ingressei em 2021, com as aulas só noturnas, então fui me engajando em uma entidade estudantil atrás da outra, participei de cursinho popular, de centro acadêmico, e acho que me ajudou bastante também, como você comentou, na vida profissional. Pessoal, antes da gente partir para as perguntas sobre intercâmbio, eu queria deixar uma informação bem clara aqui. Vocês dois participaram como voluntários da AIESEC aqui no Brasil, certo? Ou seja, vocês tiveram contato com a AIESEC de duas formas: internamente, sendo membro da organização, mas também realizando o intercâmbio. A dúvida é: eu preciso ser membro da AIESEC, membro voluntário da AIESEC aqui no Brasil, para realizar algum intercâmbio? Perfeito, Ju. Eu ia até entrar nesse ponto de que não precisa ser membro da IESEC ou ter feito parte da IESEC para realizar um dos intercâmbios. Mas fazer parte da IESEC é muito legal, assim, eu realmente me desenvolvi muito. E membros têm desconto, tem
campanha de desconto, se tu chega em alguns cargos, tu até consegue fazer intercâmbio gratuitamente. Então, tem alguns benefícios ser membro, mas realmente não precisa. Você pode tanto ser membro e nunca fazer intercâmbio, ou nunca ser membro e fazer intercâmbio, ou ser membro e fazer intercâmbio. Foi um pouco da minha experiência também, né? Então, eu fiz parte da ESEC ali internamente nos escritórios locais, que a gente chama, então a Mari é de Floripa, eu era da USP, mas eu também tinha esse cargo extra, que a gente chama de IST, né? Que dá suporte à diretoria nacional, assim, ao Comitê Nacional da ESEC no Brasil, e com isso eu ganhei uma FII de intercâmbio, né? A gente vai falar ainda, eu acho, depois sobre os custos, né? Mas um dos custos é pagar uma taxa para a ESEC e eu acabei ganhando essa taxa. Então, facilitou ainda mais, deixou ainda mais barato a minha experiência, assim. Ai, que legal. Ainda bem que vocês tocaram nesse ponto, porque eu queria aproveitar essa pergunta para entender qual foi o papel de vocês dentro da ISEG aqui no Brasil. Eu acho que vocês darem esse contexto pode ajudar a gente a entender melhor como funciona a organização. Então, eu tive alguns cargos na ESEC, eu já estou na ESEC há 3 anos, e eu comecei sendo do time de vendas de intercâmbio profissional, cheguei a ser diretora da área de intercâmbios profissionais, então eu cuidava desde os times de seleção, vendas e os times de experiência do consumidor. E depois eu migrei para a área de relações comerciais, que é o que eu estou até hoje. Hoje eu sou diretora de relações comerciais, então eu cuido realmente tanto do time que abre oportunidades aqui em Floripa e Santa Catarina para receber intercambistas, quanto eu também cuido do time de CS, cuidar da experiência de ONGs e empresas que recebem os voluntários e profissionais para vir para Floripa e Santa Catarina especificamente. Acho que um ponto interessante também, assim, para você fazer parte, de qualquer forma, contato com a ESEC, seja por intercâmbio ou seja como membro, o único requisito é você ter entre 18 e 30 anos, assim, né? Então, porque é até onde a ONU considera ali o que é um jovem. Né? Então, se você tem até 30 anos, você é jovem, você pode participar da organização, você pode fazer intercâmbio, enfim. É um pouco disso, assim, né? Então, tem a diretoria nacional e aí tem os escritórios locais. E os escritórios locais, eles fazem normalmente, né, parcerias com os escritórios de outros países também, locais ali, com o intuito de ter essa conexão, de saber das vagas que estão rolando nos outros países, das vagas que a gente está abrindo aqui, né? E, basicamente, a minha experiência toda na ESEC, assim, foi, apesar de estudar contabilidade, foi com vendas, então primeiro eu fazia essa conexão com os países de fora e se você tem interesse em fazer um intercâmbio, eu ia te atender aqui no Brasil, ia te indicar tais vagas, ia te mostrar, ia cuidar do seu processo até você assinar o contrato, assim, depois passa para o time de CX, né, e aí depois de um tempo também eu fiz o que a Mari faz hoje, eu falava com as empresas para abrir vaga aqui em São Paulo para receber, então, intercambista, então fiz esses dois lados, assim. E aí só depois, quando eu já saí do escritório local, não fazia mais parte da ESEC na USP, que eu fiz parte do suporte mais da área de finanças. Então, finalmente, alguma coisa envolvendo aí contabilidade, finanças, para dar sentido para a minha graduação. E tem várias outras coisas. A ESEC também tem muita conferência, então a gente sempre tem aí mais ou menos 4 conferências por ano, além das conferências nacionais, assim, e são 4 por ano, vixe, não lembro. 2 por ano, né, Mari? Localmente, não é isso? Local são 4 por ano e nacional também tem mais 4 por ano. Então, se você tiver um cargo, tipo, vamos supor, o presidente, provavelmente você vai participar em todas as 8, assim, né? Claro, se você quiser e puder também. Mas. E aí também fiz parte desses comitês que ajudavam a organizar as conferências. Então você acaba tendo vários tipos de experiência, seja com venda, seja com organização de eventos, seja se teve uma época que lançou um produto novo, assim, o escritório começa a rodar um produto novo, então você vai ter essa parte de estruturação, ter a parte de liderar um time, e é muito rápido, então normalmente em 6 meses, assim, você já vai estar liderando um time, você já vai estar tendo que definir metas para o seu time, seja de venda, seja um time de suporte, seja um time de parcerias, assim, ou vai ter que fazer um planejamento para o semestre, para o ano. Então, acho que você aprende
em geral, assim, como é que funciona uma organização, e é muito legal antes de ir para o mercado direto isso, né? Porque acaba não tendo esse peso de, putz, eu tenho que dar maior entrega de resultados aqui ou você demitido, não, o intuito é que você aprenda realmente, assim, e por isso que você acaba atingindo cargos antes de estar preparado, né? Então, esse é o propósito que a gente quer impacto, a gente quer liderança, e você precisa dar espaço para as pessoas desenvolverem esse tipo de liderança. Sim, que legal. Gosto muito dessa ideia de ganhar alguma experiência antes de ir para o mercado. E vocês falando assim, eu não tinha ideia que era tão grande, né? A ISEC tem, a organização existe em vários países, então acho que passa um pouco mais de credibilidade também. É bom vocês terem comentado aqui. Pessoal, então indo finalmente para as perguntas sobre o intercâmbio. João, começando por você agora, o que você foi fazer em Portugal? Eu sei que você fez um intercâmbio atrás do outro, emendou 2 anos na Europa, então fica à vontade se quiser trazer essas outras experiências também. Acho que a história começa bem antes dos 2 anos, assim, então começou com essa pulguinha atrás da orelha, ó, que legal, eu tô levando pessoas para fora, tô participando disso, e aí mais um ponto, né, a ESEC também busca para ter esse ponto de ser mais acessível. Normalmente os intercâmbios você vai e fica hospedado numa host family, né, uma família que se voluntaria para te receber ali num quarto, tem todos os requisitos para você ser um host, e, e eu fui host, né, eu fui host de um menino que ele veio da Alemanha, ele veio trabalhar, veio fazer o Global Talent aqui no Brasil, e, e aí foi onde abriu um pouco assim, eu falei, putz, tá, as conversas que eu tinha com ele, ele chama Ian, né, e depois, enfim, a gente se encontrou lá fora, mas por meio de conversas com ele aqui, eu falei, cara, ele já viveu tanta coisa, assim, foi para vários países, tudo bem, na Europa é muito mais fácil, é outra realidade. E eu falei, se ele veio para o Brasil por meio disso, eu posso ir talvez para lá, né, também. E foi onde me deu essa vontade. E aí, acho que uma semana depois, assim, 2, abriu o edital da faculdade, e eu me apliquei para fazer um intercâmbio pela faculdade, para estudar em Berlim. E eu tinha boas notas, fui aceito, e E aí eu fui em 2023, fiquei desde o começo de 23 até mais ou menos outubro, novembro. E aí eu fui pro... Eu não queria voltar ainda, eu queria ter uma experiência lá fora de trabalho mesmo, né? Não só de estudo. E aí pela IASEC eu fiz na Hungria, na verdade, um Global Talent para trabalho. Então eu fiquei trabalhando por mais ou menos um ano na Hungria. E aí sim, isso era setembro de 24, mais ou menos. E, e eu falei, tá, eu ainda quero viver uma experiência de intercâmbio voluntário, e aí veio Portugal, né? Eu já sabia disso, nesse meio tempo eu tive aquele cargo que eu falei que eu ganhei uma taxa como bonificação, assim, e aí foi onde surgiu Portugal, me apliquei na vaga, e aí lá eu fui fazer algo totalmente diferente, eram 6 semanas na cidade de Barcelos, que é lá na zona do Minho, lá em cima, perto de Porto, assim, mais ou menos, de Braga. E eu fui para uma casa de saúde, né, no Instituto São João de Deus, mas o nome da casa é Casa de Saúde São José, e é uma casa de reabilitação social para pacientes com algum tipo de doença mental. Então, eu fazia muitas coisas, mas principalmente era participar das atividades juntamente aos cuidadores, juntamente a ser algum tipo de recreador, de professor, de reabilitador. Então, era uma casa com mais ou menos 300 pacientes, assim, de diversas idades. Então, tinham pessoas mais novas que eu e até outros bem mais velhinhos, assim. E eu fazia desde alimentar quem não tinha autonomia, mas também participar. Tinham muitos esportes, tinham rodas de conversa. Teve uma vez que a gente foi ao teatro assistir uma peça sobre igualdade de gênero. Foi uma experiência um pouco cômica, assim, mas então era bem diverso, assim, né? E aí, então, acho que foi um pouco disso em Portugal, foi ter contato com essa área de saúde, mas na verdade era muito mais contato com a parte humana, assim, e não com a área médica, né?
Sim, que legal. O que mais me chama a atenção é que você pôde experienciar algo totalmente distante da contabilidade e que se não fosse uma experiência como essa, como você teria tido essa oportunidade, né? Então, acho Sim. isso muito legal. E foi muito distante, porque eu voltei depois, falei, putz, tá, eu preciso voltar a terminar a graduação, e aí eu não sabia nem, tipo, calcular um lucro bruto, assim, eu não sabia fazer mais nada de contabilidade, e aí agora eu tô voltando a relembrar tudo, assim. Boa. Mari, agora é sua vez, me conta o que você foi fazer em Portugal. E o João comentou aqui de Global Talent, de intercâmbio voluntário. Então, se você puder contextualizar quais são os tipos de intercâmbio que existem pela ISEC também e qual foi que você optou fazer, vai agregar bastante. Boa, beleza. Na IESEC tem basicamente dois tipos de intercâmbio. Então, tem o voluntário global, que você vai trabalhar por algumas semanas, de 6 a 8 semanas, numa ONG, no instituto, enfim, e vai fazer trabalho voluntário com algum projeto ligado com os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Então, vocês já ouviram falar, a Agenda 2030, enfim, são 17 metas que abrangem muitas coisas. E tem o intercâmbio profissional, que é o Talento Global, que aí ele tem duas modalidades. Ele tem tanto a modalidade de curta duração, então que você vai trabalhar de 8 a 12 semanas. Geralmente é um trabalho não remunerado, mas que aí tem alguns benefícios. Então, tem host family, geralmente tem alimentação também. E tem o intercâmbio profissional de longa duração. Então, que aí já vai de 3 meses até 1 ano e meio, que foi o que o João fez na Hungria, que aí é, enfim, um trabalho remunerado, normal, e um intercâmbio mais longo. O que eu fiz foi um intercâmbio profissional, então talento global, de curta duração. Então, eu era estagiária de desenvolvimento de negócios num hotel pertinho de Lisboa, ficava cerca de meia hora de Lisboa, e era um hotel que estava em fase de expansão, então eles queriam fazer algumas coisas voltadas para mais turismo e posicionamento no mercado de turismo da Europa. Então eles estavam querendo meio que deixar de ser hotel e ter algumas atividades mais relacionadas com a agência de turismo mesmo. E aí eu fiquei bem responsável por essa expansão e pela parte de parcerias e de expansão de parcerias. E aí, o que eu gosto de pontuar nessa experiência é que toda a minha experiência, quase toda, na verdade, quase toda a minha experiência com parcerias foi através da IESEC. Então, dentro da IESEC eu já tinha tido algumas experiências de parcerias, e foi assim que eu me apliquei, me candidatei e fui aprovada para esse intercâmbio. E daí ele foi um intercâmbio curtinho, de 8 semanas, que eu fiz em janeiro e fevereiro de 2025, então desse ano. Ô Mari, e deixa eu te perguntar, você que está aí dentro ainda, eu vi algumas vagas, primeiro, eu não sei se roda ainda, mas tinha o Global Teacher, né, que é um pouco diferente, Aham. e eu não sei, eu vi algumas vagas de GE, né, não sei se voltou a rodar esse produto, você sabe sobre? Então, o Teacher ainda está rodando super bem, ainda tem vagas. O Teacher, só para, enfim, explicar, é um bracinho do intercâmbio profissional, só que aí ele é voltado para profissionais da educação. Então, ao invés de talento global, é professor global. E o GE, ele virou o Global Talent de curta duração. Então, tem a mesma pegada, só que ao invés de ser o GE, continua sendo um talento global, só de curta duração. Boa! Pessoal, eu queria que vocês deixassem bem claro aqui qual que é a diferença entre o voluntariado global e o talento global no que se diz respeito ao que é oferecido e o que não é oferecido para o intercambista. E se eu estiver com um orçamento limitado para fazer o intercâmbio, qual a melhor opção e eu consigo me manter no país com o que é oferecido? Então, os programas de curta duração, então, tanto o voluntário global quanto o talento global de curta duração, então, programas de até 12 semanas, eles têm host incluído, então, acomodação incluída nesses programas de curta duração. E o programa de longa duração
Varia bastante, assim, de quais são os benefícios incluídos, mas obrigatório é a remuneração, e uma remuneração que tu consiga se sustentar no país que tu tá indo. E aí, sobre qual intercâmbio é melhor para quem está com uma grana mais curta, depende um pouco, depende de em que fase da vida a pessoa tá. Então, por exemplo, se é um estudante que ainda está no começo da graduação, não tem muitas experiências, eu acho que o voluntário global seria essa melhor opção, porque tem vagas que tu consegue ter acomodação, transporte incluso e refeições inclusas também. Então, depende um pouco de ONG para ONG, instituto para instituto, mas o voluntário global você consegue, por exemplo, até pegar de um país aqui na América do Sul, então, por exemplo, a Argentina, a Colômbia, que são países que a passagem é mais barata, que não precisa de passaporte, como a Argentina, e aí você consegue uma vaga que talvez tenha mais benefícios e que diminua bastante o custo. Já se você for uma pessoa que já está com a carreira mais consolidada, já tem, enfim, mais experiência, eu acredito que o talento global de longa duração faça mais sentido, porque aí, apesar de o investimento no começo talvez ser um pouco maior, então, né, uma passagem, seguro-saúde e mesmo a taxa do intercâmbio de talento global de longa duração, ela é um pouco maior. É um intercâmbio que ele se paga, né? Então você consegue se manter no país com aquela remuneração. E é isso, assim, basicamente. Acho que varia um pouco de perfil para perfil. Acho que algo bem importante é você entender realmente qual que é seu objetivo, assim, e aí, quando você tiver isso definido, pô, entra no iesec.org, né, que é o site que tem as vagas, e lá você vai ver realmente, se for Global Talent, qual vai ser o seu salário, né, ou o seu tipo de acomodação, se vai ser no hostel ou se vai ser numa host family, e lá embaixo também tem tanto requisitos, né, que você precisa ter minimamente para aquela vaga, seja inglês ou espanhol, ser formado ou não, e os benefícios de alimentação, transporte incluso, lá tem bem escrito assim, então a partir daí, sabendo o país e essas descrições da vaga, você vai conseguir ter uma visibilidade melhor de quanto você vai tá tendo que ter aí de dinheiro, mas com certeza é bem o que a Mari falou, normalmente o intercâmbio de talento global ele vai se pagar, assim, e depois você vai voltar, se você não ficar no país, né, depois do fim do intercâmbio, mas normalmente você vai voltar aí, talvez, com o mesmo valor que você teve que desembolsar para começar o início, assim, do intercâmbio. Entendi. Boa, obrigada, João. Aproveitando que você tocou nesse ponto agora de processo seletivo, então o João já deu spoiler ali do isaac.org, mas por onde vocês se inscreveram, como vocês se prepararam e qual foi o passo a passo até a aceitação? Bom, acho que, de novo, né, vai depender muito aí de qual tipo que você quer. Eu diria que pro talento global de longo período, assim, ele vai ser um pouco mais difícil o processo seletivo, mas acho que difícil na quantidade de entrevistas, tempo que vai tomar, assim, né, porque vai depender da vaga. Se você quer uma vaga mais sênior, com certeza vão pedir qualificações melhores, e eu acho que pelo menos o que eu vi é um pouco do short term, assim, tanto do voluntário, tanto de trabalho, eles vão querer muito saber o seu propósito, né? Normalmente você vai enviar talvez uma carta, assim, falando um pouco sobre você, ou um vídeo também, né? No meu caso foi um vídeo, eu me apliquei na vaga, aí o pessoal da ESEC no Brasil me contatou, fez a ponte com Portugal, e aí eles falaram, você vai precisar gravar um vídeo, e a gente também teve uma conversa com a assistente social, né, da casa que eu fiquei, e era muito nesse sentido, de querer saber sobre o propósito, o que você quer com aquela experiência, o que você vai poder agregar lá, para saber, né, se eles vão querer te receber, o que você vai poder também deixar em troca, né, eles estão fazendo algo por você e espera que você também faça ali o seu trabalho bem, deixe algo em troca, deixe sua marca, né, então foi bem tranquilo, se eu não me engano o meu foi um prazo de
desde que eu apliquei para a vaga, assim, acho que talvez em 3 semanas, assim, eu estava aceito já, e aí já estava assinando o contrato e preparando a passagem. Então, o meu foi bem rápido, mas normalmente entre a viagem e o seu aceite tem um prazo de 1 mês, né? Então, você aceita, assina o contrato, começa a preparar seu visto, se for necessário, e dali 1 mês e meio, 2, é onde você vai realmente pegar o avião, assim. Eu acho que no intercâmbio voluntário eles realmente olham bem mais para o teu propósito, a tua vontade, o que te levou a aplicar aquela vaga e avaliam mesmo se tu quer fazer parte daquele projeto social ou se tu só quer viajar, por exemplo. Já no intercâmbio de profissional, que foi o que eu fiz, tem um pouco sim essa questão do propósito, mas no meu caso foi bem mais querendo saber o meu perfil profissional e as minhas soft skills, hard skills. E uma coisa que também é legal de pontuar é que o meu processo, apesar de ter sido para Portugal, ele foi todo em inglês, porque a minha vaga tinha o pré-requisito de inglês. Então, eu fiz tudo em inglês, meu currículo estava em inglês, a minha carta de motivação estava em inglês. E aí, depois que eu me apliquei, acho que já o escritório de Lisboa já me chamou no dia seguinte ou 2 dias depois, alguma coisa assim. E aí marcaram a entrevista comigo e eu fiz toda uma entrevista em inglês, que aí era focado um pouco mais nas minhas experiências profissionais e, pelo que eu lembro, mais mesmo nas minhas experiências profissionais, eu até tive que resolver um casezinho, assim, tipo, a empresa está passando por isso, como você lidaria? É, e aí, depois que eu passei dessa etapa, eu tive que enviar um vídeo de 3 minutos respondendo algumas perguntas, também um pouco mais técnicas, mas aí também tinha algumas perguntas querendo saber mais do meu propósito, por que eu queria aquela vaga, o que eu poderia desenvolver naquela vaga, como que aquilo fazia sentido para o meu futuro. E aí foi isso. E aí depois eu fui, acho que depois de uma semaninha, assim, que eu enviei o vídeo, eu fui aceita. No total, o meu processo desde o dia que me apliquei até eu ser aceita, assinar o contrato e tudo mais, deu também umas 2 semanas e meia, 3 semanas por aí. E aí eu assinei meu contrato final de outubro e em janeiro eu fui. Então eu também tive ali cerca de 2 meses para me preparar, comprar passagem e tudo mais. Acho que um ponto legal, assim, às vezes, talvez, se você não tem muito claro ainda o que você quer, qual tipo de intercâmbio é melhor para você, se aplique uma vaga, alguém vai te chamar, muito provavelmente, e se não for um fit, assim, tudo bem, você provavelmente vai ser rejeitado na vaga, mas isso não impede que você aplique em outras, né? Então, assim, você pode se aplicar em mais de uma vaga, mas na conversa com alguém da ESEC do seu próprio país, você vai entender melhor, você vai ter uma reunião, a gente chamava de consultoria, assim, né, para entender o que você quer, para entender as suas expectativas, as suas habilidades, e aí achar uma vaga que realmente se aplique e que seja um processo tranquilo, né, porque senão às vezes você vai ser rejeitado em tantas vagas, você vai perder a vontade, vai achar que você é horrível, mas na verdade você só não está aplicando da forma correta, né? Às vezes, se é para o profissional, você está aplicando em muitas vagas com um currículo muito genérico, mas às vezes compensa personalizar o seu currículo, colocar um foco em algumas habilidades, e aí sim é uma forma de você garantir talvez um aceite de forma mais fácil, assim. E acho que falando de custos, assim, talvez a Mari consiga falar melhor, mas normalmente vai ser, então, a IESEC de origem, né? Ela vai cobrar uma taxa de você, que vai variar de programa para programa, e a IESEC de destino também, mas essa é uma taxa mais simbólica, assim, realmente, normalmente para ajudar em custos do projeto, custo de material que você vai usar, então não passa de 50 a 100 dólares, normalmente essa taxa de destino, que a gente chama, e além disso, claro, passagem, né? Mas aí você tem liberdade, normalmente a ESEC indica alguns parceiros, mas você tem liberdade se você tiver milhas, seja lá a forma que você conseguir, se teve alguma passagem que você não usou e está pendente aí para você usar. E o seguro saúde, né? Então aí
é mais um ponto voltado para a burocracia, se vai precisar de visto ou não, então vão ter esses gastos. E a ESEC dá o suporte, mas quem corre nos gastos é você. Esse ponto que o João trouxe é bem legal, assim, para aplicar nas vagas da IESEC, você não precisa pagar nenhuma taxa, você pode aplicar e, enfim, ir aplicando. E esse é um ponto bem legal, porque eu já cheguei a aplicar numa vaga que eu tinha achado assim interessante, eu apliquei, e aí eu fiz a entrevista, e aí na entrevista eu percebi que a vaga não fazia muito sentido, que não era bem o que eu queria. Eu até cheguei a ser aceita, era uma vaga na Argentina, numa cidade muito legal e num projeto muito legal, mas não era bem o que eu estava procurando. E esse é um ponto bem legal, assim, cara, se tá na dúvida, se quer conhecer um pouco mais, entra no site, se aplica em algumas vagas, pelo menos para conhecer. Se não quiser fazer intercâmbio, ou se conhecer e não achar interessante, não tem problema, você não paga nenhuma taxa, não, enfim, não fica com nenhuma pendência. Mesmo se você for rejeitado em 50 vagas, você pode continuar aplicando, sem problema nenhum. E esse ponto do suporte que a ESEC dá no sentido de consultoria mesmo, de currículo, de entrevista, é bem bacana para quem está aplicando para o intercâmbio profissional. Então, até quando eu fui parte do time que cuidava dos intercâmbios, de quem ia para fora para realizar intercâmbio, a gente fazia até simulação de entrevista com a pessoa. Então, para treinar o inglês, para dar dicas, enfim. Então, a ESEC dá um suporte bem bacana, assim, tanto de preparação no processo seletivo, quanto, como o João comentou, de preparação para viagem. Então, a gente indica seguro-saúde, auxilia com retirada de visto, se precisar, com seguro-saúde e tudo mais. Que legal, não fazia ideia desse suporte que a Isaac dava no processo seletivo. Muito bom saber. E, enfim, aplicar para as vagas literalmente não custa nada, né? Então, bom que vocês trouxeram esse ponto também. Pessoal, então, antes de finalizar, indo para a última pergunta, eu queria perguntar, no dia a dia de vocês, quais eram as atividades que vocês desenvolviam lá em Portugal e qual foi o maior aprendizado que vocês tiraram dessa experiência de intercâmbio? Aqui acho que a gente pode ficar mais umas 2 horas falando, assim, mas acho que esse último intercâmbio meu, no caso, né, do intercâmbio voluntário, ele tem muito esse intuito de desenvolver a sua parte humana, né? Então, eu tinha tido 2 intercâmbios ali que tinham dado mais ou menos 1 ano e meio, assim, e aí eu falei, legal, eu vou para Portugal, vou ficar mais 1 mês e meio, 2 ali, mas eu não tinha eu tinha expectativas, acho que foi um produto, né, foi um tipo de intercâmbio que eu sempre gostei muito, assim, mas eu não sabia o que era. Eu falava para as pessoas, putz, você vai viver tal coisa, você vai viver contato, você vai ter impacto na vida das pessoas, realmente as pessoas vão lembrar de você, talvez o resto da vida delas, assim. E aí chegou a minha vez de viver isso, assim, e eu falei, tá, é uma experiência para eu acabar, mas acho que foi a experiência mais intensa de todos os 2 anos, assim, né? Então, os últimos 2 meses, com certeza, fecharam muito a minha experiência, e era algo que eu não esperava que fosse tão intenso assim, né? Acho que o projeto ele tinha era muito estruturado, então eu tinha uma rotina desde que eu cheguei na casa, eles foram me buscar na estação de trem, e essa casa de saúde ela era um pouco afastada, então eu ficava uns 20 minutos assim da cidade, e então normalmente tinha um ônibus, mas ele passava 3 vezes ao dia. E aí é uma instituição católica, né? E aí um dos padres responsáveis pela administração foi me buscar, me levou no mercado para fazer algumas compras para a semana, assim, do começo, né? E me deixou na casa. E aí na segunda-feira eu sentei com o menino que era responsável por mim, assim, na verdade, na experiência, e ele setou as atividades comigo. Então eu trabalhava de segunda a quinta, das 9 às 4, mas no fim eu acabava trabalhando todo dia, mas porque eu queria mesmo, realmente. E então eu tinha toda hora, assim, o que eu iria estar fazendo, né? E isso rotacionou a cada 2 semanas, então rotacionou 3 vezes, assim.
Então, normalmente de manhã eu sempre ajudava no café da manhã, então, na comida realmente, ajudar as auxiliares de enfermeira, a dar remédio, enfim, dar comida realmente na boca de quem não tinha essa autonomia mais. E depois disso, tinha algumas atividades de esporte na parte da manhã. Então, se eu não me engano, de quinta-feira tinha futebol, tinha um campo lá, então a gente sempre jogava bola nas quintas-feiras. Tinha bote também. Tinha golfe, foi a primeira vez que eu joguei golfe na minha vida. E eu não sou bom, mas tinha pessoas muito boas lá. Então acho que eram esses. Tinha academia também, então ajudava a personal deles a motivar, enfim. Eu também ajudava na parte de registrar, então tirava bastante foto, quando a gente tinha alguma campanha que era para arrecadação de fundos, eu contribuí nisso também, de fazer alguns vídeos das atividades, tinham aras também, então eles andavam a cavalo, né, e então essa era uma das partes esportivas. Tinha a roda de conversa para reabilitação social, né, o intuito da casa é que esses pacientes consigam retornar à sociedade, né, então amenizar ali o ápice da doença, enfim, os efeitos disso e reintroduzir socialmente. Então tinha roda de conversa sobre teatro, foi uma das que eu fiz, né? Trouxe foto, enfim. E aí eles gostavam de falar muito teatro português, de Vicente e Alto da Barca do Inferno. E aí todo mundo, nossa, eu conheço, e falava de quando eles estudaram na escola. E então, essa roda de conversa, tinham realmente aulas de educação sexual também, essas eu não fiz parte, mas isso é um tópico muito sensível, né, porque talvez muitos não foram ensinados ali e depois de um tempo foram afastados da sociedade. Então, é um tópico de extrema importância, assim, para a reintrodução. E a gente também fazia alguns passeios, então, como eu falei, a gente foi no teatro, assistiu uma peça sobre igualdade de gênero. Eu também acompanhava as assistentes sociais em visita. A, algumas vezes tinham que ir ao tribunal, eles chamavam assim, né? Mas era mais uma, um exame de autonomia, assim, de entender de capacidade, né? Então, julgá-los incapazes ou não, porque eles recebiam uma bolsa do governo, enfim. Então, era muito estruturado realmente, assim. E as minhas atividades variavam em torno disso, né? Mas acho que o que tomou mais tempo, com certeza, era um projeto geral que eu tinha, que era de registrar algumas histórias de vida e, no fim, eu escrevi um livro com 10 histórias de vida de alguns desses, ou seja, de 10 desses 300 pacientes, assim, que eu tive contato. E são histórias muito difíceis, mas muito bonitas também, né? Então, tem muitas fotos nesse livro, eu tenho entrevistas também com o enfermeiro, com o assistente social, com o diretor da casa, porque eu cheguei lá, eu vi que tinha muitas coisas sobre o projeto, sobre o instituto, mas eu vi que não tinha sobre realmente quem era o mais importante dali, que eram os pacientes, né? Aquelas histórias, talvez depois que eles saíssem da casa, não iriam ser lembradas. E aí foi onde eu tive essa ideia de registrar. Então eu gravei várias conversas, assim, se eu não me engano, eu fiz 18 conversas, de 1h30, 2, falando sobre a vida deles, interesses, o que eles queriam depois dali, sonhos, e, e ali eram muito. Ali foi onde eu realmente aprendi um pouco, assim, sobre, a vida é muito mais do que eu tive até agora. E dali eu tirei valores que eu tô levando comigo, né? Espero continuar levando, assim, que se concretizaram dentro de mim. E aí eu passei tudo isso para esse livro, né? Então não é algo que eu publiquei, é algo que só algumas pessoas têm, a Isaac tem, mas e alguns familiares meus, assim, por conta de serem dados muito sensíveis, né? Mas acho que é um pouco da forma que eu pude retribuir. E muitos deles amaram isso, né? Porque é dar essa importância realmente à história deles, né? Que às vezes a família não deu, e às vezes a família colocou lá na casa e não vai visitar, então eles querem sentir um pouco desse carinho, né? Dessa
sentimento de serem importantes. E alguns deles eu mantenho contato até hoje. Eu tive uma ligação recentemente, assim, em uma das casas lá, que eles ficavam, 6 desses pacientes moravam juntos, né? E ali é onde realmente você vê o valor, o que eu deixei, né? Então, quase um ano depois, eles ainda lembram das piadas que a gente fez junto, e fala da conversa que a gente teve, do gol que eu fiz algum dia em um deles. Então, acho que tudo isso me marcou muito, e, e foi difícil depois, assim, sair, né? Então, é um pouco de como eu consegui impactar eles, mas com certeza eu fui o mais impactado de longe, assim, sem sombra de dúvidas. Que legal, João. Ter uma experiência internacional já é muito válida e conseguir fazer com tanto propósito e impacto fica melhor ainda, né? Então, muito legal escutar a sua história. Já estou aqui com o site da ESEC aberto, procurando as vagas. E agora é sua vez, Mari, conta pra gente do seu dia a dia e qual maior aprendizado você teve. A minha história, eu acho que não teve tanto impacto social, assim, mas também foi extremamente transformadora para mim. Até meio difícil colocar em palavras, mas eu vou tentar. Dando contexto, assim, de como era o meu dia a dia, todos os finais de semana eu viajei, então eu viajei bastante nos finais de semana, porque eu tava numa vila, era uma vila que se chamava Valada e tinha 300 habitantes, era bem pequeno. Era a mesma coisa que o João, então passavam 3 ônibus por dia, que aí te levavam para uma estação de trem, que daí te levavam para Lisboa. Então, de carro era bem perto de Lisboa, então de carro era 30 minutos, mas como eu não tinha carro, né, era um pouco mais complicadinho. Então, a minha semana eu ficava na vila, levando uma vida calminha e trabalhando. Eu trabalhava das 10 às 5, eu acho. E aí, durante a semana eu fazia isso. E no final de semana eu viajava, e eu viajava da maneira mais low budget possível. Então, eu pegava passagem barata, pegava passagem de ônibus à noite de 10 euros, que daí eu passava a noite no ônibus e dormia no ônibus, né? Então eu economizava na hospedagem. Quando eu dormi só em hostel, dividindo o quarto com 15 pessoas. Refeição, eu fazia refeição de mercado de 1, 2, 3 euros. Então, assim, eu viajei muito low budget. E aí, durante a semana, eu adorava que a minha semana ela era mais calma. Então, eu passava a semana trabalhando, mas o meu trabalho, ele era tranquilo. Eu realmente fiquei bem responsável pela parte de expansão de parcerias. Então, primeiro eu passei uma semana, eu acho, tentando entender mais e pesquisando mais sobre o turismo em Portugal. Aí depois eu fui para a parte de realmente prospecção de parceria. Então, eu cheguei a prospectar influenciador, blog, e depois eu também prospectei algumas agências de viagem. Então, eu prospectei bastante gente, abordei bastante gente, e aí fiz algumas reuniões de parceria. Então, era basicamente isso. Os meus finais de semana eles eram muito agitados, as minhas semanas elas eram mais calmas, no sentido de trabalho, e eu trabalhava mais no computador mesmo. Então, foi basicamente assim. Mas de experiência mais transformadora e maior aprendizado que eu tive no meu trabalho foi realmente essa questão de estar num ambiente corporativo de outro país. Então, eu já tinha trabalhado formalmente aqui no Brasil, só que é muito diferente em outro país e num país europeu. Então, o jeito como as pessoas se comportam, o jeito que elas passam feedback, o jeito que elas, enfim, trabalham mesmo, é bem diferente. Isso foi bem legal de olhar. No meu trabalho, como era um hotel, eu também, assim, eu me metia em tudo que eu podia. Então, teve um dia que eu arrumei um quarto para um hóspede chegar. Teve um momento que eu estava fazendo alguns check-ins e check-outs, que também era bem legal.
e de ter realmente esse contato com outras culturas. Então, acho que o meu maior aprendizado no meu trabalho foi realmente essa questão de lidar com o multicultural, trabalhar com outras culturas, porque no hotel que eu trabalhei, eles recebiam muitas pessoas de fora de Portugal. Então eu cheguei a fazer um check-in, eu acho, de um norueguês, falei com um casal de alemães, então assim, realmente tinha muito multicultural no meu dia a dia e aprender a lidar com isso e observar como pessoas de culturas diferentes se comportam foi realmente muito bacana mesmo. E além, óbvio, eu desenvolvi bastante o inglês. E a negociação em inglês e essas skills de vendas e de parcerias em inglês. Eu já tinha um inglês bem avançado, então eu conseguia ver série, filme, escutar música, entender bem tranquilamente. Só que eu tive que, né, trabalhar em inglês, falando com parceria, falando com influencer, montando texto. Então foi uma experiência assim para minha experiência profissional e para minha carreira, eu sinto que me engrandeceu muito, assim, tanto a parte do idioma, quanto a parte realmente de aprender a trabalhar com novas culturas. Mas, pessoalmente, o que mais me mudou, assim, foi a melhor experiência para mim, foram as viagens que eu fazia no final de semana e todo esse trampo, assim, de viajar low budget, voltar segunda-feira de manhã, porque eu saía de Lisboa na segunda, tipo, 6 da manhã, 7, eu acho. 7 da manhã, aí eu chegava embalada 8 ou 9 e começava a trabalhar às 10. Então, era todo um trampo fazer tudo isso. E eu fiz algumas viagens sozinhas. E isso, para mim, foi muito bacana, assim, de viver e de ter esse empoderamento, assim, de, enfim, passar mais tempo sozinha mesmo, porque no Brasil eu estava sempre acostumada a estar sempre com amigos, eu dividi apartamento no Brasil, então eu estava sempre acompanhada, sabe? Em Portugal, não, eu não estava acompanhada, eu não estava acompanhada numa vila de 300 habitantes que praticamente só tinha idosos, pessoas mais velhas. Então, aprender a lidar com essa solitude, aprender a gostar muito mais disso e realmente de ter o empoderamento, sabe? De saber que eu realmente não preciso de ninguém para viajar para outro país, e que eu conseguia fazer uma viagem para outro país e me divertir horrores só comigo mesma. Isso para mim foi bizarramente transformador e levou muito como meu maior aprendizado mesmo. É muito que a Mari falou assim, esse intercâmbio, esse tipo de intercâmbio não é com o intuito de, nossa, você vai entrar nos melhores lugares, você vai entrar em todos os pontos turísticos que custam 40 euros para você entrar em Lisboa, você vai visitar todos os museus do bacalhau que tiver em Lisboa. Não, não é isso, né? É justamente para você se desenvolver, por isso que você está tendo essa experiência até seus 30 anos. Então, putz, vai no low budget, eu vi que era que já era distante de Barcelos, assim, eram uns 20 minutos de carro, eu comprei uma bike lá por uns 15, 20 euros, eu acho, no Facebook Marketplace, e era assim que eu ia para Barcelos, era assim que eu conseguia ter a minha liberdade, assim, em relação a esse transporte, mas, putz, não sei andar de bicicleta, tá bom, eu ia me adaptar a esses horários de ônibus que tinha, sabe? Eu ia falar com alguém que iria poder me levar de carona. Então, o intuito é realmente você se desenvolver nisso, né? E você não ter uma condição de dinheiro, putz, gigantesca para sair viajando a Europa inteira, vai fazer com que você tenha que tirar o máximo de proveito da forma que você conseguir. Esse é o objetivo. Então, o que você precisa é o dinheiro do trem, que vai dar uns 15 euros de uma cidade para outra, e mais 2,50 para comer um pastel de nata, assim, sabe? É disso que você vai precisar em Portugal para se desenvolver. Acho que de resto você vai dar um jeito, você vai voltar com muita história, talvez você não vai voltar. Eu, pelo menos, fui com uma mala de 23 quilos, ou 32, se eu não me engano, e voltei com uma menor, assim, porque eu deixei muita coisa, eu deixei travesseiro que eu não precisei, deixei outras coisas lá, para voltar, talvez, com uma lembrancinha para a família, sabe? Então é nesse sentido, você não vai voltar com vinhos do Porto e tudo
de melhor que o dinheiro pode te oferecer, mas você vai se desenvolver de uma forma absurda. É isso que a gente quer criar, esse impacto que você vai obter nesse tipo de intercâmbio, né? Então, essa é a filosofia da organização. Você vai passar perrengue, provavelmente, assim, o que a ESEC vai te dar suporte em relação à burocracia, em relação a processos legais, mas, às vezes, putz, eu não tenho como voltar para casa porque eu perdi o ônibus, tá? Você vai ter que dar algum jeito, assim, você por você, em muitos casos, né? E aí que é o vocabulário, né? Mas aí que a água bate na bunda e seu pai não tá perto, sua mãe não tá perto, o que eu vou fazer? Né? Então é isso que o intercâmbio vai te proporcionar. No papel é bonito, na prática dói, mas depois que você volta, você fala, nossa, eu mudei muito. Né? Então isso é muito gratificante. Essa parte mesmo, de todas as experiências que tu vive e o suporte que a ESEC dá aí sobre ser um ambiente desafiador, a ESEC, o propósito dela é desenvolver liderança jovem, e a ESEC desenvolve liderança jovem através de ambientes desafiadores, no caso é o intercâmbio. Então a gente fala desde o começo que o intercâmbio ele não é para ser uau, viagem de turismo, uau, a vida é um morango, é um ambiente desafiador. Vai ser difícil em alguns momentos, mas é assim que tu se desenvolve, sabe? Então, esse é bem o propósito da ESEC, passar por alguns perrengues, por algumas situações difíceis, mas é assim que tu cresce. Depois que você volta, você olha de uma outra forma o que você quer. Muito provavelmente a Mari quer voltar também para fora depois, eu também quero, porque você vê que aquilo, apesar de tudo que você passa de dificuldade, os benefícios são enormes, né? E não só porque a Europa, qualquer outro país, assim, você obtém experiências muito boas, e quando você volta para o Brasil, putz, você tira algumas coisas de letra, assim, sabe? Eu não sei o que eu quero de emprego. Pô, você vai saber se aplicar, você vai saber se virar, você vai saber chamar alguém no LinkedIn, porque alguma hora você precisou se virar antes, sabe? Então, assim, não necessariamente foram experiências que você já passou lá fora, mas aqui você já entende como que você funciona, como é que você sente. Muitas horas você vai se sentir sozinho lá fora. Teve dias muito tristes, teve dias que eu falei, é isso que eu quero da minha vida, e sempre no fim eu te garanto que você não vai querer voltar. Eu falo pro Brasil, né, você vai querer ficar lá fora, mas por algum motivo você tem que voltar. E aí, numa entrevista de emprego, você vai ter tanta coisa para falar que você não vai deixar nem a pessoa que está te entrevistando falar, assim. Você vai falar, putz, eu vivi isso, eu desenvolvi aquilo, e eu não sabia falar com o alemão, porque ele não falava inglês, e eu consegui arranjar uma maneira de me comunicar com ele, e eu fiz a experiência dele ser boa. Então, esse tipo de coisa, assim, de novo, o dinheiro não conta. Mariana, João, muito obrigada por toparem esse papo. Tenho certeza que quem está ouvindo vai se inspirar e se sentir mais confiante para dar o primeiro passo. E para você, ouvinte, até o próximo episódio. Tchau, tchau!